Olá, boa tarde. Vou começar a live aqui com o tema de hoje que é comida como recompensa. Eu vou colocar o comentário para a gente saber o que é o tema. Só um minutinho. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. Bem-vindo para quem está chegando. Vou fixar aqui, pronto. Então, bem-vindo a todos. A Agla que está na estrada, bem-vinda. Todo mundo que está aí, que bom que vocês estão por aqui. Aqui é de noite, 8h30 da noite. É domingo à tarde no horário do Brasil. Eu agradeço, né, quem está entrando para participar. E o tema de hoje é a comida como recompensa. Então, esse é um tema que eu trabalho bastante com os meus clientes, principalmente os meus clientes que me procuram para o programa online aqui e que tem sempre essa dificuldade, né? Um hábito que pra gente culturalmente é muito enraizado, assim, é uma coisa profunda, né? A comida como recompensa. Então eu vou começar contando um pouquinho um episódio de qual foi a primeira vez que eu percebi esse mecanismo no meu comportamento, e isso foi uma coisa que não foi cedo na minha vida, foi uma coisa já era médica formada e tudo. A primeira vez que eu percebi na minha atitude que eu estava fazendo isso, eu estava procurando isso. Depois eu vou falar um pouquinho de como que surge isso, né, pra gente, como que a gente desenvolve esse comportamento de ver a comida como recompensa. E vou falar um pouquinho sobre a questão do açúcar, que é um dos principais alimentos que a gente usa nesse sentido. E algumas dicas sobre como que é possível sair desse mecanismo, né? Desse hábito. Então eu vou começar contando essa história de como que foi que eu percebi em mim, né? A primeira vez que eu percebi em mim mesma esse comportamento de usar a comida como compensação ou como recompensa. E eu me lembro bem disso, era um plantão, eu estava de plantão à noite em São Paulo, e era um plantão que estava super difícil, estava super puxado, estava uma situação bem caótica, meio desesperada. E teve um momento de pausa e eu fui pra máquina, tem aquelas máquinas automáticas, né, que vendem chocolate, refrigerante, essas coisas, e eu fui comprar um chocolate. E foi a primeira vez na vida que no momento que eu tava comprando aquele chocolate, eu olhei e eu falei, pois é, agora eu entendo por que tantos colegas que eu via, e eu inclusive, levavam uma vida não saudável na alimentação. Por quê? Porque naquele momento em que eu tava numa situação difícil, frustrante, eu procurei um chocolate para compensar, como uma recompensa, como um mecanismo de compensação. E foi a primeira vez que eu percebi isso conscientemente, é isso que eu tô fazendo, né? E só que isso é uma coisa que a gente tem desde a infância mesmo, né? Porque é uma coisa que, de uma certa forma, a gente desenvolve isso naturalmente, né? Um bebê, um neném, quando tá desconsolado, a primeira coisa que ele ganha é o peito da mãe, né? E não tem como dizer que isso seja errado, né? A criança, o neném, ele não conhece outra forma de conforto, né? Então isso é um mecanismo muito primitivo nosso, né? E com o tempo, aí sim tem uma parte da educação e uma parte de condicionamento em que a gente aprende quando criança a ter o alimento como recompensa mesmo, né? Se você se comportar, você ganha um chocolate. Se você for tomar vacina e não chorar, você ganha uma balinha. Se você
se machucou, tá chorando, tá triste, aconteceu alguma coisa, você ganha um doce, ganha um sorvete, né? Isso é muito comum, né? Eu não sei dizer se isso é certo ou errado, porque é uma coisa que a gente é tão presente na nossa forma de lidar com as crianças que eu não consigo dizer que isso seja errado ou certo, né? Mas é uma coisa que eu queria só colocar como consciência, que a gente visse da onde que vem, né? Por que a gente, depois, quando adulto, tem dificuldade em deixar de lado esses mecanismos? Porque é uma coisa que a gente aprende muito cedo, né? E principalmente com relação ao açúcar, porque esse condicionamento que as crianças recebem na maioria das vezes, com relação aos doces, né? É difícil que alguém diga para a criança, se você se comportar bem, eu vou te dar talvez um salgadinho, até pode ser, mas no geral são doces, é chocolate, é sorvete, é brigadeiro, é docinho, é bala, é o açúcar que a gente usa como compensação. E o que acontece na vida adulta e também para as crianças é que o açúcar, ele tem um efeito direto nos nossos mecanismos de recompensa, os nossos mecanismos cerebrais de recompensa, ele aciona uma circuitaria semelhante a muitas drogas, né? Uma liberação de dopamina, que é um neurotransmissor vinculado à sensação de prazer, né? Então, é um mecanismo similar a algumas drogas mesmo, causando esse desejo, né? A gente tem um desejo pelo doce, como um vício mesmo, né? Procurar aquele conforto naquele alimento. E através de um lado tem o hábito, que vem desde a infância, do outro tem esse mecanismo de neurotransmissores, né? Um mecanismo orgânico mesmo, cerebral. E com isso, vai se tornando cada vez mais difícil a gente ter a disciplina para parar e quebrar esse hábito. Porque tem um efeito hormonal também, tem né, o açúcar, ele causa um efeito direto no nosso mecanismo de insulina, né? Então, quanto mais insulina a gente tem, quanto mais açúcar a gente come, mais insulina a gente tem circulante, quanto mais insulina a gente tem, mais fome a gente tem, mais açúcar a gente come, e cria esse círculo vicioso que vem reforçado pelos hábitos que a gente tem já psíquicos, né? Por esse condicionamento já desde a infância. Então, para quebrar isso, não é uma coisa fácil, né? Não é fácil a gente quebrar isso, porque não é só um hábito no sentido de eu acordo todo dia, eu tomo um café e eu vou ficar sem. A cafeína também causa dependência, um exemplo meio ruim. Ou eu tô habituada a seguir um caminho, eu vou seguir outro no outro dia. Isso é fácil. No caso do alimento como recompensa, principalmente o açúcar, é difícil, não é uma coisa fácil de quebrar, né? Esse círculo vicioso que se cria. E algumas dicas, algumas coisas que podem ser feitas. No início, para quebrar isso, se a pessoa tem um problema de comer realmente excessivo, né? Comer doce todo dia, compensar momentos de frustração com o que a gente usa na medicina, fala binge eating, né? De comer realmente exageradamente, uma alimentação por impulso, compulsão alimentar. Nesses casos, precisa de ajuda, né? Dificilmente a pessoa vai ter a disciplina em si mesma de dizer, agora eu vou parar, e vai conseguir parar. Nesses casos precisa de apoio profissional, e é claro que inicialmente vai depender sim muito da força de vontade, né? Porque o momento inicial não tem técnica que consiga fazer a pessoa pular esse estágio de desejo, de tentar voltar para esse hábito inicial. Então, no início, precisa de força de vontade mesmo, né? Precisa de disciplina, precisa de força de vontade para conseguir superar essas dificuldades, né? Então, e como que a gente consegue essa disciplina? Eu acho que os dois jeitos mais fáceis, ou as duas técnicas que eu acho que mais funcionam, uma
a pessoa ter objetivos bem claros e períodos curtos. Então, você pensar em objetivos para o dia, objetivos para a semana e objetivos que sejam claros, né? Por quê? Porque a pessoa pensar no início para o objetivo daqui a muito tempo, a gente acaba perdendo a perspectiva e desanimando muito fácil. Então, se a gente tem um objetivo curto, a gente consegue cumprir aquele objetivo e isso dá motivação e reforça a disciplina para continuar fazendo aquilo que está dando certo. O outro ponto que eu acho muito importante no início é o apoio. Então, uma das coisas que eu acho que mais funciona e que eu vejo que funciona para os meus clientes também é a questão do grupo, né? Se você tem condições de ter outras pessoas, então assim, ou entrar num grupo, por exemplo, o programa que eu faço, eu ofereço em grupo, então tem o grupo online, onde as pessoas, através da troca umas com as outras, a dificuldade que estão passando, conseguem um apoio, né? E isso dá uma sensação de segurança e aumenta a disciplina para aquilo que está sendo feito. Se não é possível ter um grupo, se a pessoa não está num grupo online ou num grupo presencial, tentar fazer essa mudança junto com alguém. Que seja o marido, o namorado, a namorada, o irmão, o primo, o sobrinho, não sei, o melhor amigo. Achar alguém que queira fazer a mesma mudança para ter esse apoio, né? Para um segurar a mão do outro. Os seres humanos são seres sociais, então a gente tem muito mais facilidade de manter a linha se a gente sabe que tem alguém que está contando com a gente para isso, né? Que aquela pessoa também está contando comigo, que se eu me mantiver na minha decisão, aquela pessoa também vai se manter. Então esse é o efeito do grupo e que eu acho que no início, quando precisa muito dessa disciplina, é um efeito muito importante, né? Uma outra coisa que eu acho importante para fazer essa mudança é a gente aprender a se recompensar de outras formas, que não sejam a comida. E isso é uma chave, assim, é muito importante mesmo. Então, assim, tentar pensar em alguma coisa, uma atitude, por exemplo, eu decido que o meu objetivo para essa semana vai ser não comer doce, né? Por exemplo. Então, eu posso estipular no início da semana uma atitude que eu vou fazer todos os dias e que me dá prazer. Preferencialmente, a gente diz preferencialmente alguma coisa que não precise de dinheiro, ou que não precise de grande quantidade de dinheiro. Porque é claro, todo mundo tem prazer em se comprar um presente, alguma coisa assim, mas tem que pensar um pouco na situação financeira. Então não dá para todo dia sair e comprar coisa nova. Mas, por exemplo, alguns exemplos de pacientes ou clientes meus. Teve uma cliente que falou, eu gosto de ter um momento de calma para pegar uma xícara de chá e sentar na varanda e olhar para o meu jardim. Então, isso seria, se ela pegar 10 minutos por dia e fizer isso, não vai estar gastando dinheiro. E é um mecanismo de gerar prazer para si mesma, um mecanismo de recompensa que traz bem-estar, que traz alegria e que não é a comida. E isso é um treinamento. Não quer dizer que hoje a minha xícara de chá vai compensar a minha vontade de comer doce. Não é isso. Mas com o tempo você cria hábitos saudáveis e você aprende a reconhecer quais são outras coisas que você pode fazer para gerar esse efeito de prazer, que não seja o alimento, né? Um exemplo que eu tenho também, eu tenho até aqui comigo, o meu unicórnio, que virou uma âncora para mim, porque foi isso também. Eu saí do trabalho, tinha que fazer compra, tinha tido um dia longo, aquele horário 6 da tarde, que é quando a gente tá com fome, cansada, e eu fui no supermercado porque eu tinha que comprar algumas coisas para casa. E a vontade que eu tinha era de comprar alguma coisa para comer ali rápido, porque era aquele momento onde eu deveria já estar chegando em casa para jantar, né? E cansada, e tinha sido um dia difícil e tudo. E no fim, eu fiquei resistindo, né, para não comprar alguma coisa. E o meu namorado falou, olha, a gente tava indo na fila do caixa, onde tem todo o chocolate e tudo, e ele viu que eu tava olhando, ele falou, você não quer que eu te compre um unicórnio? E o unicórnio é um pacotinho surpresa, né? Ele vem um pacotinho fechado, a gente não sabe que cor que ele tem, qual que é.
E isso ficou para mim como um símbolo, né? Era uma coisa, é uma bobagem, não vou ficar comprando unicórnio todo dia, mas é um exemplo, né? Se você, por exemplo, cria o hábito de comprar flores para você mesmo uma vez por semana, todos os dias você vai olhar para aquelas flores e vai ficar contente, né? Então, tentar substituir, né? A gente não precisa se recompensar só com a comida. E a terceira dica que eu tenho é fazer exercício de amor e compaixão para si mesmo. Porque assim, quanto mais a gente se gosta, mais a gente consegue se tratar bem, mais a gente tem força para dizer não, eu tenho vontade disso agora, mas isso não é o que faz bem para mim. E isso precisa de muito amor próprio, precisa de uma força interior para conseguir chegar nisso. E a compaixão que eu digo é principalmente para os momentos de deslize, porque a gente é humano, né? Ninguém consegue decidir de um dia para o outro e seguir isso para sempre. Então, nos momentos de deslize, que a gente tenha compaixão para ver que tudo bem, né? A gente é humano e a gente vai seguir em frente. E o nosso objetivo não vai acabar por causa de um dia. A questão é o hábito diário mesmo, né? E a última dica que eu sempre falo e que eu acho muito importante é a questão da presença. Então, hoje em dia se fala muito mindfulness, eu uso no meu programa o termo presença, até para mim mesma eu uso o termo presença porque mindfulness é um termo que se tornou moda e está vinculado a alguns programas que foram patenteados depois como cursos. Então eu prefiro o termo presença, até porque eu acho que em português mindfulness é difícil de traduzir, né? Seria mais uma coisa relacionada à atenção. E que é um exercício, uma parte mais meditativa, talvez, não é uma coisa religiosa, mas é ter um momento para ter atenção ao corpo, às próprias sensações, à respiração. Existem várias formas como que se pode treinar isso. E isso ajuda porque ajuda a gente a adquirir uma certa distância entre o desejo, o impulso que surge para querer comer alguma coisa, né? No caso que eu tô falando aqui da comida, e a reação, né? Então, eu tenho essa vontade e eu crio com o tempo, através desse treinamento em presença, eu tenho um espaço para dizer, mas eu quero comer isso mesmo agora ou não? Porque muitas vezes o que acontece? A gente age por impulso, né? Tá frustrado, tá com raiva, trabalhou demais, tá numa sensação de estresse. Pega um doce, o chocolate, ou no meu caso, né, no exemplo que eu dei no início, o chocolate da maquininha que tá ali disponível, come e depois que comeu vai pensar, putz, mas na verdade eu não queria ter comido isso. Às vezes já é tarde demais. Por quê? Porque não tem esse espaço entre o estímulo que causa esse impulso e a reação de ir lá comprar e comer. Então é isso que eu acho importante no treinamento de presença, é a gente adquirir essa presença mesmo de espírito, essa presença mental, para poder ter um momento, né, entre o estímulo é esse, minha vontade é essa, tô frustrado, por que eu tô assim, e eu ir lá e agir, né? Então adquirir um espaço entre ação e reação mesmo. Né? Era mais ou menos isso que eu tinha para falar hoje. Eu não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida, alguma sugestão. Eu não tô vendo os comentários aqui. Não tô vendo comentário nenhum. Se alguém tiver alguma pergunta. Será que tá? Será que ficou claro? Eu não tô vendo nenhum comentário. Espero que vocês estejam me escutando bem, me vendo bem ainda. E eu acho que é esses temas que eu vou falar mais, que é o que eu falo mais aqui no meu perfil mesmo, né? Porque eu acho que tem muita... Com relação à alimentação, a gente tem muita informação. E tem muita informação boa. Eu acho que o que falta é essa questão da atitude mesmo, né? Do saber lidar com o desconforto gerado por uma mudança de hábito alimentar, de hábito de vida. Gera desconforto
como que a gente consegue lidar com isso para manter uma disciplina? Eu não sei se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Se não tiver, eu vou encerrar por aqui. E daqui a pouquinho eu vou colocar o post para as lives dessa semana. Vou falar um pouquinho mais nesse sentido de a nossa relação com a alimentação. Então, eu não vou falar temas de nutrição específicos, porque não é isso que eu estou trabalhando aqui agora, mas com relação à atitude mesmo, atitude mental, atitude emocional, presença e a relação disso com a alimentação. Tá bom? Tem alguma pergunta, será? Estou achando que não. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. E as lives durante a semana vão ser às 17h30 no horário daqui, que vai ser 12h30 no horário do Brasil. Então, estão todos convidados e agradeço de novo a presença. Desejo a todos uma ótima semana, tá bom? Obrigada e até mais.